Uma boa noite, meus queridos amigos, a TV Chico Xavier e a rádio chicoxavier.com, mais uma vez ao vivo com o programa Momento com Chico Xavier, onde nós estamos estudando o livro Meus Pedaços do Espelho, escrito por Marlene Nobre, que hoje se encontra na pátria espiritual. Um livro simplesmente belíssimo, né? E que traz muitos fatos, minúcias da vida de Chico Xavier. Uma boa noite a Érica, a Vera Lúcia, a Sol, por Deus, a Sandra, Vera Lúcia, muita paz, muita luz. E esse momento é muito gostoso porque falar de Chico nos remete muitas vezes, na maioria das vezes, ou quase sempre, né, emoção, né, em descobrir minúcias, fatos da vida dele e nos enche justamente de uma fortaleza para que possamos continuar a nossa caminhada evolutiva, né, aqui na Terra, com trancos e barrancos, mas levando a vida e aproveitando as oportunidades que nos são oferecidas. Os programas anteriores vocês encontram lá no nosso canal do YouTube, para quem não conhece, TV Chico Xavier. Aí aproveita e faz a inscrição lá, que é muito importante, né, para todos nós, e que possamos assim contar justamente com essa ajuda de divulgação de vocês das nossas atividades. Nós estamos alcançando, né, um nível de extensão territorial muito interessante, mas se tiver a contribuição de todos os amigos, isso vai de forma de menor tempo alcançar, né, mais pessoas em um nível maior, até de responsabilidade de nós, que no caso eu e o Ribamar Soares, que fazemos a coordenação dos trabalhos da TV e da Rádio Chico Xavier, e outros companheiros que estão adentrando, como o Irapuã Corrêa, o Emmanuel Benevides, o Marcelo Vieira e outros que nós só iremos denominar, ou vocês serão conhecidos quando começar o programa deles, né, que já temos mais 4 programas, para não perder a surpresa, né? Mas com certeza são programas que vocês vão gostar, tudo dentro de uma linha de pensamento, como base sempre a doutrina espírita. E realmente Marlene Nobre desencarnou em 2015, teve uma larga convivência com Chico, e ele quem aconselhou justamente ela a escrever esse livro, já que ela escrevia em jornais. Aí Chico dizia que, segundo ela, que os jornais poderiam se perder ou ser jogado e tudo mais, e um livro ficaria para a posteridade. E esse livro é uma verdadeira obra, né, de arte, né, que todos deveriam justamente tê-los, mas vocês terão justamente nesses comentários, né, ao longo dos programas. Nós estamos na aula 39, né, então aqueles que comodamente, onde você estiver, através do YouTube, no seu celular, você poderá ir assistindo, né, os programas anteriores. O título do programa de hoje é Kardec, antes de tudo. Então vamos ver o que Marlene Nobre tem registrado para todos nós. Os ensinamentos de Chico sobre a missão das casas espíritas, sem dúvida, refletem sua vivência no Centro Espírita Luiz Gonzaga, onde serviu de 1927 a 1958. Então, 2 anos depois disso, eu nasci. Eu nasci em maio de 1960. E o que ainda estava na pátria espiritual, em 1958. E o que aprendeu no contato direto e constante com Emmanuel, seu guia, que o ensinou sobretudo a respeito a Jesus e a Kardec.
além de lhe ter ensinado o próprio vernáculo na longa da convivência. Quer dizer, Chico primou justamente pela pureza, né, doutrinária, e teve essa orientação constante de Emmanuel, justamente, e essa preocupação dele também com a casa espírita. E segue Marlene Nobre. O primeiro encontro de Chico com Emmanuel deu-se em 1931 na paisagem bucólica do açude, nos arredores de Pedro Leopoldo, em um domingo dedicado às orações. O médio viu, por entre as árvores, uma cruz muito bela, e do centro dela surgindo em meio aos raios de luz que emitia o seu mentor envergando túnica semelhante à dos sacerdotes, e no semblante as feições de um ancião venerável. Foi inesquecível diálogo entre eles. Quer dizer, à medida que nós vamos lendo, nós vamos imaginando, né, como se estivesse passando na nossa tela mental, justamente aquela imagem e aquele encontro deles dois à beira daquele açude. Está você realmente, foi o diálogo, né, parte do diálogo de Emmanuel com Chico, está você realmente disposto a trabalhar na mediunidade com Jesus? Essa pergunta é para todos nós. Sim, se os bons espíritos não me abandonarem, respondeu o médium. Não será você abandonado, disse-lhe Emmanuel, mas, para isso, é preciso que você trabalhe. Olha aí o conselho para todos nós, que você trabalhe, estude e se esforce no bem. E o senhor acha que eu estou em condições de aceitar o compromisso? Tornou Chico com aquela simplicidade e humildade que lhe é característico. Perfeitamente, desde que você procure respeitar os 3 pontos básicos para isso. Porque o protetor se calou, Chico perguntou: qual o primeiro? Disciplina. E o segundo? Disciplina. E o terceiro? Disciplina. Quando o mentor se despediu, Chico, muito emocionado, relatou às suas companheiras de oração, naquela tarde de domingo, Dona Joaninha Gomes e Ornélia Gomes de Paula, as privilegiadas que viveram com Chico. Privilegiadas no bom sentido, deve ter sido maravilhoso. Os lances principais daquele entendimento inesquecível iniciaram-se ali a sublime associação para o bem, envolvendo encarnado e desencarnado em um mandato de amor único em nossos dias, que produziria mais de 460 obras. Quem poderá no mundo relacionar as rudes disciplinas a que ambos se impuseram? A extensão do zelo, que dispensaram as longas horas de trabalho para que a mensagem de Kardec permanecesse pura em suas explicações de hoje. E é o que nós devemos preservar, porque muitas vezes encontramos no movimento espírita modismos que tentam se infiltrar no movimento espírita, nos ensinos da doutrina espírita, para, nesse sentido, desvirtuar, né, aquilo que Kardec colocou nas suas obras, trazida pelo Espírito de verdade. E a pureza doutrinária que ele nos ensinou, e Chico, na sua prática de missionário de Deus, missionário de Jesus, colocou sempre, né, os ensinamentos e a pureza doutrinária em primeiro lugar. Nessa parceria e fidelidade a Kardec foi o tom principal. Lembro-me de que,
Num dos primeiros contatos comigo, ele me preveniu que pretendia trabalhar ao meu lado por tempo longo, mas que eu deveria, acima de tudo, procurar os ensinamentos de Jesus e as lições de Allan Kardec. Eu já tem pessoas que, por incrível que pareça, acham que Kardec está ultrapassado, está mais atual do que nunca. E disse mais: se um dia ele, Emmanuel, algo me aconselhasse que não estivesse de acordo com as palavras de Jesus e de Kardec, que eu devia permanecer com Jesus e Kardec, procurando esquecê-lo. Emmanuel me deixa livre para escolher os livros que eu deseje e dedica muito apreço a todas as obras que analisam seriamente a mediunidade, mas desde 31 me aconselha a estudar constantemente, vamos prestar atenção, desde 1931 me aconselho, Emmanuel, a estudar constantemente o Novo Testamento e a codificação de Allan Kardec, principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, pelo menos 15 a 20 minutos diários. Poxa, esses minúcios da vida de Chico que é registrado, né, por Marlene Nobre e também por Ramiro Gama no seu livro Lindo dos Casos de Chico Xavier, que nos dá o subsídio e orientação de como devemos nos conduzir perante a doutrina espírita, né? E aqui no final ele fecha, né, o capítulo dizendo justamente esse conselho que Emmanuel dava a ele, estudar constantemente o Novo Testamento. E a codificação de Allan Kardec, nunca fugindo dos ensinamentos e da codificação. Principalmente o Evangelho e o Livro dos Espíritos, pelo menos 15 a 20 minutos diariamente. Muito rico a lição de hoje. Muito rica, muito rica. E à medida que nós vamos conhecendo, nós sabemos que nos dá maior responsabilidade, principalmente pelos atos que nós cometemos. Porque quanto mais nós colhemos de ensinamentos, maior responsabilidade temos. Quanto mais consciência temos acerca da vida e da vida espiritual, mais responsabilidade temos segundo operante as nossas atitudes. Então o espírito deve estar constantemente estudando. Aí às vezes já aconteceu relatos como, mas eu não, ou adentrar pessoas iletradas em grupos de estudos, e eu já convivi com pessoas que têm uma força de vontade e uma capacidade de aprendizado imensa, né? E é justamente neste sentido que devemos nos conduzir e o estudo de forma muito clara, os grupos de estudos, para que todos possam ter o entendimento daquela lição. Então, aquela história de estar intelectualizando demais, né, e essa fase de intelectualização, né, do movimento espírita, se fazendo com que haja um entendimento mais difícil, né, dos ensinamentos de Jesus, isso de certa forma prejudica. Então os grupos de estudo devem estar vestidos da sua simplicidade, estudar profundamente, mas que todos possam ter um entendimento das lições que estão ali sendo oferecidas, e dispostos aqueles que têm um entendimento mais fácil dos ensinamentos, ficar à disposição para tirar dúvidas com muita humildade àqueles que têm um entendimento mais difícil daquilo que está sendo estudado. É uma responsabilidade grande, mas que deve justamente ser uma prática nossa
Érica diz, ele disse que se não tivesse encontrado Jesus no Espiritismo, não teria ficado. Isso é verdade. E mais seremos cobrados. Então, vamos reservar 10 minutos. Se não consegue 20, então 10 minutos. Começa com 5 minutos. Porque esses 5 minutos vai ser uma prática e a gente vai sentir necessidade de acrescentar mais 5 minutos e depois 15 minutos. Né? É um hábito que nós devemos criar, né? Da leitura, do estudo. Né? E 15 minutos é um tempo muito razoável para que todos possam, pelo menos, ler uma ou duas questões do Livro dos Espíritos, ou um pequeno trecho do Evangelho. Essa é a nossa missão. Então, estamos chegando ao final de mais um programa. Momento com Chico Xavier, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui juntos mais uma vez. Amanhã nós estaremos só com o Momento com Chico Xavier, pois estaremos fazendo a transmissão da reunião pública lá do Discípulos de Jesus, né? E que Jesus, na sua infinita bondade, possa envolver a todos nós, os nossos familiares, os nossos vizinhos, e aonde quer que esteja necessitando de vibrações positivas, possam os bons amigos espirituais nos envolver e levar. E naqueles cantos onde se encontram os presidiários, nos leitos de dores, nos hospitais, nos asilos, nos abrigos, né? Ao nosso Brasil, que hoje se encontra num momento muito difícil, mais difícil do que possamos imaginar. Mas nada fora do controle de Jesus e de Deus e das equipes espirituais que têm a coordenação de toda a estrutura espiritual do nosso Brasil. E com as nossas preces, as nossas vibrações, eles encontrarão as brechas, os instrumentos necessários para que possamos conseguir sair dessa situação em que vivemos, nesse beco ainda aparentemente sem saída, e aí que pessoas se degladiando, outros idolatrando, né? E assim, sem ter a condição de discernimento para escolher aquilo que é melhor para o Brasil. Nosso conselho é que possamos olhar mais para o nosso Brasil do que achar que fulano, cicrano ou beltrano são os salvadores da pátria. Se não tivermos a vigilância necessária e a condição necessária para o discernimento, será muito difícil encontrarmos aqueles que realmente têm a condição para conduzir o nosso Brasil. Que Jesus, na sua infinita bondade, possa nos abençoar, possa nos proteger agora e sempre.